A gente falando do São Paulo, e muita gente fala, pô, Pilhado, você exagera, que São Paulo brigar por título. O São Paulo, ele chegou hoje a uma marca que é impressionante. Não interessa se tem adversários fáceis, se não tem. O São Paulo chegou à 11ª partida consecutiva com vitória em casa. Você ganhar 11 jogos consecutivos, não interessa. Pega a lista. Com certeza vão ter alguns adversários difíceis aí. O Palmeiras, um deles é o Palmeiras. Sim. Palmeiras, Corinthians. Sim, então, como ele aqui se meteu no assunto, eu sei que você é torcedor fanático do São Paulo. Fanático, você vai no Morumbi, você é corneteiro pra caramba. Eu fui em um jogo com ele, ele é corneteiro, ele fica cornetando, pô, não podia fazer isso. Foi contra o Santos. Foi contra o Santos. Outro clássico. Outro clássico. Verdade, que ganhou de 2-1. Eu sou. E, Souza, você esteve dentro do campo e hoje constantemente você está na arquibancada. O Morumbi pode fazer muito a diferença para o São Paulo nesse ano, porque não é qualquer time que tem esse número em casa, de 11 vitórias consecutivas. Por que você acha que o São Paulo é tão mais forte no Morumbi? O Flávio mesmo fala que ele não acredita que torcida faça tanta diferença. Eu acredito. Mas a torcida é o único fator desse time do São Paulo no Morumbi? Ou tem outros fatores que fazem esse time ser ainda mais forte dentro de casa? Eu acho que é o principal, né? Eu acho que é o principal é a torcida, não tem outra explicação. Talvez né? Conhecer melhor o campo, Conhecer melhor o campo, gramado, tá mais ambientado com toda a atmosfera do estádio, né? O torcedor tem ido em massa, principalmente nesse tempo difícil, né, que o São Paulo vem enfrentando, né, e principalmente financeiramente. Eu acredito muito que o fator principal para toda essa mudança, que a gente vê um São Paulo jogando de um jeito fora de casa, dentro de casa. Não é todo mundo hoje no futebol, um time que está passando o que está passando, que tem, se você for ver ali, tem 4, 5 jogadores da base que estão jogando há menos de um ano no profissional, tá 11 jogos sem perder, né? E ganhou, e vou dizer, ganhou de um time bicampeão da Libertadores e não ganhou jogando com sorte, ganhou dominando o jogo. Perdeu depois em casa, fora de casa, perdeu, mas dentro de casa, São Paulo tem feito a torcida tem feito a diferença. Eu acredito que o principal ponto é esse. Então você que já esteve em campo, tá dizendo que a torcida é o que faz a diferença. Em todo lugar. Então, olha pro olhinho do Flávio Prado e fala isso pra ele. Pode pegar o microfonezinho pra se defender depois. Eu respeito a opinião do Flávio. O Flávio é um fenômeno, né? Eu já conheço o Flávio desde que eu jogava bola, é verdade. Fenômeno! Eu respeito, mas assim, se você pegar estatisticamente, a maioria dos clubes vence mais em casa e não tem outra explicação que não seja assim. Claro, né? Quando a torcida tá a favor, né? Porque quando tá contra é difícil. Então é muito legal. A gente vê que o Souza e o Vamp que jogaram, eles afirmam que a torcida faz muita diferença. E você, que não sabe chutar uma bola, você diz que a torcida não faz a diferença. Eu tava só lembrando aqui do Penapolense, tava lembrando do Colón de Santa Fé, tava lembrando do Tagé de Córdoba. Tem mais tranqueira aí que ganhou São Paulo. Ponte Preta, o Juventude na 3ª divisão. Onde tava a torcida? Mirassol. Mirassol. Não, Mirassol tava sem torcida. Mirassol tava sem torcida. Onde estavam? O Bruno Prado fica querendo defender o pai. Nem tinha torcida. Eu só gosto de pôr fogo. Contra e a favor. Não, mas onde estava a torcida nesse dia? Eles ficaram em casa? Tá bom, mas Flávio, você, às vezes, você teima com os números. São 11 vitórias consecutivas. Porque o time tá jogando bem. Tá, mas por que ele joga melhor em casa, Por causa da torcida? Porque ele tá jogando bem, ué. Até porque a torcida, se o time começar a perder, ela começa a encher o saco. Eu já falei que a torcida brasileira deveria pagar ingresso e esperar o jogo começar. Se fizer 1-0, ela entra. Se tomar 1-0, vai embora. Devolve o dinheiro, operação de risco. E falo de novo, a torcida brasileira, ela mais atrapalha do que ajuda. É o único país grande do mundo que fez 2 Copas e perdeu as 2. Onde tá a ajuda? 2! Não, mas você não vai dizer, a de 2014 eu tava no estádio. Sei. Eu concordo, a torcida não é a torcida de gritar, mas também não foi uma torcida de vaiar, a torcida tentou apoiar. Não foi uma torcida que prejudicou o time. Não fez diferença, é o que eu tô falando. Tá bom, mas torcida de seleção não faz diferença, torcida de time faz.
Torcida de time faz. A torcida do Corinthians faz a diferença na Arena Corinthians. A do São Paulo faz no Morumbi. A do Palmeiras faz. Já foi eliminado até pelo Audax no estádio dele lá. Ele perdeu Flávio. na inauguração do estádio pro Figueirense. Flávio, mas- com o gol daquele rapaz lá que depois eles contrataram que não conseguia... Giovanni Augusto. Giovanni Augusto não conseguia nem andar. Mas se você pega a porcentagem, o time ganha muito mais dentro do que fora de casa. Normal, por Claro, quê? então a torcida faz a diferença. Não é a torcida nada. É que os times, quando jogam fora, eles não têm coragem de jogar. Isso é muito característico aqui do futebol brasileiro. Os times não têm coragem de jogar. Não têm coragem de jogar aqui em casa e fora. Os caras se encolhem, os caras com medo. Mas não é. Se você depender da torcida, você está morto. É o time que leva a torcida, não é a torcida que leva o time, não. Aqui no Brasil é muito isso. O time está bem, faz 1-0, vira um fuzuê. Claro, fica um barulhão na torcida do Corinthians quando ele faz 1-0. Quando ele toma 1-0, fica uma encheção de saco. No Palmeiras, o Filipão falava da turma do amendoim. Os caras ficavam enchendo o saco o tempo inteiro. Gente, peraí. 11h50 da noite, break na Rádio Jovem Pan e seguimos no YouTube, hein? Deixa o seu like, é muito importante pra gente. Agora, o Rigoni. Porque o Rigoni, ele é um jogador que ele começou a render menos pelo São Paulo nessa temporada, né? Talvez até menos com o Rogério. Ele rendia até melhor com o Crespo. Será que o Rigoni desaprender, você não desaprende a jogar bola? Mas o que será que aconteceu com o Rigoni, que ele vinha sendo um dos grandes nomes do São Paulo e de repente ele caiu de rendimento? Boa noite a todos. Olha, Pilhado, é muito comum no futebol, né? O jogador alterar o rendimento dele, o posicionamento dele, quando há, por exemplo, uma mudança de técnico. Isso a gente já viu muitas vezes. E aí, às vezes, o jogador também começa a ser impactado por questões aí emocionais. Ele perde confiança. Puxa, ele era um titular indiscutível com o outro, agora não é mais. A concorrência aumentou, porque o elenco de São Paulo foi razoavelmente bem qualificado aí em relação à temporada anterior. Então o São Paulo tem mais time hoje. Tendo mais time, a briga por espaço da equipe titular é maior. Então, às vezes, o jogador não assimila bem isso. Há uma série de fatores. Eu acho que, como você disse, desaprender ele não desaprendeu. Mas, até considerando as preferências que o Rogério demonstra ter hoje, seria muito bom para o Rigoni entrar numa negociação para tentar jogar em outro clube. Tem uma coisa do Rigoni que é muito curiosa. Ele jogava com o Benítez no Independiente, né? Que era o time dele do começo de carreira. Era, né, Bruno? Independiente. O Benítez jogou no Independiente. Os dois juntos, Benítez e Rigoni. Com o Benítez, exatamente. E aí, quando o Crespo chegou, o Crespo indicou esse jogador que na Europa não teve história. Ele era reserva do Elche. Reserva do Elche, que estava na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Chegou e, para surpresa, pelo menos minha, jogou muita bola com o Crespo, né? Talvez até instigado pelo Benítez, por estar junto e tal. E depois ele voltou a ser o Rigoni, que a história mostrou na Europa. Ele não jogava lá, ele era reserva do Elche. E aqui foi uma surpresa. Eu realmente fiquei muito surpreso. Concordo com vocês que ele jogou muita bola, mas agora ele tá jogando aquilo que ele jogava lá, né? Aquilo que ele... Mas é porque é um adversário bem fraco, né? É uma oportunidade, que nem o Navarro no Palmeiras. Sim. O Navarro não fazia gol em ninguém. Era criticado, o Navarro não faz gol. Pegou o adversário fraco, dá segurança pro jogador. E o Rigoni hoje foi um adversário fraco e de novo ele não aproveita a chance, né? Não aproveitou bem, não. Ele poderia hoje fazer gol, participar mais do jogo. Ele jogou aberto na direita, ele já fez essa função bem em outros jogos, mas hoje assim, não foi mal, mas poderia aproveitar. Era um jogo para ele aproveitar, para se destacar, para chamar atenção, e não conseguiu. E aí fica realmente uma dúvida, porque ele jogou muito bem quando chegou e já faz tempo que ele tá mal. Verdade. Aí fica aquela, será que vai recuperar ou não? Ou a realidade dele qual é? Mais próxima do antes ou de agora? Eu acho que pode ser um meio termo aí, mas faz muito tempo, né? Já passa do ponto de ser uma má fase. Ele não machucou, né? Não teve uma contusão importante. Ele teve não foi uma lesão importante, né? Importante. Que nem o Luan. O Luan teve uma lesão grave. Aí... O problema todo é que eu vi muito torcedor São Paulino acreditando a caída de rendimento do Rigoni pelo Rogério. Né? Isso não existe. Já no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele começou a errar umas bolas e errar gol que ele não costumava errar. Então não é isso. A gente tá vendo hoje o cara caiu de rendimento. Caiu de rendimento e caiu bruscamente de rendimento. Então a gente Quando tá vendo... o jogador cai de rendimento assim, Souza, porque ele não desaprende a jogar bola.
O Flávio mesmo falou, mas ele era do Elche. Tudo bem, mas ele jogou um bom futebol no São Paulo. Jogou quando ele... É o que? É confiança? Ou realmente a boa fase pode ter sido uma sorte? Onde tudo que ele tentava dava certo? Eu acredito que quando você chega num clube, você chega com o seu astral elevado lá em cima, querendo mostrar serviço. E aí foi o que ele fez. Mas no decorrer da competição, ele foi cair em rendimento. E é uma queda muito brusca. A gente viu o Rigoni errando hoje lances que ele não errava. E é um cara ambidestro que ele, às vezes, se ele vai dar uma pedalada, ele perde o tempo da bola. Então a gente está vendo que o fato dele não estar jogando não é perseguição, como muita gente acha. E sim, o cara não está rendendo e vai jogar quem está rendendo. Por isso que hoje a gente vê o Éder jogando, que é tão questionado, né? O torcedor, ele, até pelo que o Rigoni fez quando chegou, o torcedor criava uma esperança muito grande, mas hoje está jogando o Éder. Hoje, se você for ver, o Rigoni é a terceira, quarta opção. Um cara que era tido assim como uma grata surpresa, né? E outra coisa, né, Flávio? Ele não custou aquilo que todo mundo falava, né? Saiu um balanço agora, que foi uma das contratações mais caras do São Paulo. O Rigoni? Então a pressão aumenta muito do torcedor, né? Todo mundo achou, ele veio barato, o Crespo achou um jogador aí, um milagre. Foi feito o balanço agora e não viu que era caro isso. O buraco era reserva do Elche. 22 milhões de reais no total, com comissão, com transferência, taxas. Um dos jogadores mais caros. Souza, essa coisa assim de... Você citou, né? E realmente muita gente fala, o técnico perseguiu fulano. Um treinador, ele precisa ganhar o jogo para se manter no cargo. Tem esse negócio do cara perseguir o melhor do time? Ou isso é bobagem? Isso é bobagem. Tem que ganhar o jogo, né? Isso é bobagem, entendeu? O cara não vai deixar de colocar um cara que tá treinando bem para colocar um cara que tá treinando mal porque ele não gosta do cara. Não. Eu já vi treinador... Gosta da profissão dele, né? Gosta da profissão. É o dele que tá na reta, porra, né? É o dele que tá na reta. Eu já vi treinador que chega... Dá um exemplo. Quando eu cheguei no São Paulo, o Tardelli subiu. O Tardelli aprontava em uma época, né? E ninguém gostava dele. Aí eu conheço o treinador que gostava desses caras. De quem é que apronta muito aí e ninguém gosta, o torcedor não gosta? É o Tardelli. Aí o treinador pegou ele e ele foi artilheiro. O Leão pegou ele, tornou ele artilheiro do Campeonato Paulista. Trabalhou com ele no Galo. Trabalhou com ele no Galo, mas assim... treinador perseguir o outro porque não gosta, deixar de vencer um jogo, isso não existe. Isso antes ninguém gostava dele? Ele aprontava muito, entendeu? O Tardelli, no começo da carreira dele, ele aprontava muito. O Tardelli ficou de fora do Mundial. Os caras falavam retardelli, né? Era. Chamava ele de Breico. Depois ele me liga, depois que ele vê aqui os cortes aqui, ele vai me ligar, que ele fala tudo de novo, tu falou de mim. Ele é gente boa pra caramba. Demais. Ele é gente boa pra caramba. Demais. O pai dele é gente boa, a gente foi boleiro, a gente conheceu. É gente da melhor qualidade. Como é que foi que você falou no Mundial que ele não foi por quê? Ele não foi porque era o Paulo, né? Ele faltou um treino, cara. Ele faltou um treino, lá tava todo mundo treinando, ele tava escalado, ele fez gol na final da Libertadores. Aí teve um treino lá, ele chegou atrasado, o Paulo foi e cortou ele do Mundial e ele não foi pro Mundial. O cara chega atrasado num treino, às vésperas do Mundial. Mas atrasado mesmo, muito atrasado. Tipo uma hora atrasado. Uma hora. E o Paulo era um cara de um coração muito grande, mas assim, o Tardelli já era muito rescindente, entendeu? O Tardelli chegou um dia de helicóptero Eu tava com ele. Calma aí, isso jovem ainda. Jovem. A gente tinha um jet ski, a gente saía de São Paulo para ir para Santos, né? Andar de jet ski, eu tava suspenso. E aí na última volta, a gente passou por um barco lá, conhecemos um cara. Aí ele tinha que ir embora, o cara falou, não, fica tranquilo aí. Bipou o negócio, mandou o helicóptero pegar ele. Aí ele pediu para descer no CT, não deixaram. Aí ele disse, aqui eu não mando não, mas aqui no Nacional eu mando. Aí ele desceu do helicóptero, segurança atrás dele. Tardelli era doido demais, cara. Esse cara era um absurdo. Imagina o arrependimento do cara, Bruno. Chegar atrasado num treino e não ir pro Mundial. E foi o que o Souza falou, ele fez gol de final de Libertadores. Sim, fez o 4º gol na final com o Atlético Paranaense, ele entrou e fez gol. E aí o São Paulo, o Souza tava lá, foi buscar o Luiz e o Thiago Ribeiro, que era garoto, entrou. O Grafite tava voltando de lesão, né, de cruzado. E o Thiago foi no lugar dele. Foi. O Thiago fez 3 gols num jogo, acho que ficou o Figueirense. E o Thiago não era utilizado na Libertadores. Era o Tardelli.